que Rapaz, muita isso gente aí. precisa ser livre, e vou falar já o tema, mas dando um spoiler aqui, muita gente vive dentro da igreja sofrendo porque as pessoas elas acham, vou falar o nome do livro já, Vencendo o Vício em Pornografia, um guia prático cristão para a libertação. Tem muita gente que acha que pornografia em si são filmes pornográficos, sexo totalmente explícito, mas a pornografia ela começa às vezes com uma conversa. A pornografia, De uma forma bem sutil, né? sim, eu não sei o conteúdo, vou ler com certeza, mas é algo que eu tenho buscado em Deus também, ajudar pessoas, porque o menino, ele já nasce, parece, com uma tendência. Eu falo menino porque na nossa época o acesso, não tinha esse acesso à internet, né? Eu já estou mais perto dos 40 do que dos 30, então na minha época não tinha acesso à internet como tem hoje. Então, para você ter um acesso à pornografia, era através de uma novela. A novela te insinuava algumas coisas que você queria buscar mais, e aí depois filmes. Eu sou da época do videocassete. Você é dessa época também, Daniel? Ou não? Peguei ali na infância. Eu sou da época do Não videocassete. sou tão antigo assim, mas... E aí depois foi pro DVD, enfim. Revistas. Revistas pornográficas. Fala um pouquinho do livro, a gente já volta nesse tema já. Até falando desse adendo que você trouxe aí, para você ter acesso a esse tipo de conteúdo quando nós éramos mais novos, né? O Bruno acho que é um pouco mais velho que a gente aí. Pra gente ter acesso a isso, existiam basicamente duas formas. Ou você ia em banca de jornal, que tinha lá em cima as revistas pornográficas, mas para você acessar elas, você tinha que passar por uma pessoa. Sim. Você tinha que passar pela vergonha. Você tinha que... Ou pegava 2, 3 revistas ali no meio e metia uma revista daquela, né? Ou era um DVD, ou era uma questão assim, mas o conteúdo, ou a gama de conteúdos era infinitamente pequena. Porque era um DVD, uma revista, ou algum tipo de situação que era limitado. Sim. E a outra opção que tinha era uma locadora. Só que a locadora também você tinha que passar pelo agente humano. Sim. E era uma sala ali que geralmente eram locadoras de bairro. Você tinha que se expor. Então Sala era separada. É isso, você lembra, né? Então você tinha que entrar... A curiosidade de ver na época que você é criança, a curiosidade de ver a capa. Isso. E o acesso hoje, continua. Não, vai imagina, chegar nisso. você chegar numa locadora dessa e sair dali e encontrar a tia, o primo, Sim. alguém, porque você poderia passar por isso, é uma vergonha Sim, indescritível. até os próprios amigos. Exato, então eram situações que não propiciavam o consumo. Agora a questão é que é dentro do seu quarto, na sua privacidade, com conteúdos infinitos. Já conversei com algumas pessoas que quando viram esse livro falaram: mas é na juventude, é na adolescência. Eu falei: cara, a tua juventude e a tua adolescência, o nível de acesso que você tinha era infinitamente menor do que nós temos hoje. Hoje dá para acessar 70, 80, 90, 100 vídeos em alguns minutos. Então, é um problema de saúde pública, cara, porque isso afeta casamentos. Muito. Alguns pastores comentavam dessa necessidade. É um tabu? Ainda é um tabu, é uma questão de dificuldade para o número de pessoas dentro da igreja que ainda praticam esse ato. Sim. Eu acho que é um tabu, Matheus, porque as pessoas elas ainda são bloqueadas por algum tipo de conversa, algum tipo de... E você só consegue ser livre se você realmente falar. Sim. Uma coisa que eu digo sempre, as pessoas procuram a gente na igreja, né? Pra quem não sabe, eu sou hoje pastor de igreja, atendo pessoas na igreja, na Rocha Eterna da Vila Carrão, e quando você vai conversar com alguém, a pessoa ela tem que falar pra você o que ela tem, pra você poder de alguma maneira orientá-la, ajudá-la, dar um direcionamento à luz da Bíblia, à luz da palavra, o que o Senhor direciona naquele momento. A pornografia, para você ser livre, como qualquer outra doença, você tem que falar o que você tem. Você chega na sala do médico, você diz assim: doutor, eu tô com dor na perna. Então ele vai examinar a perna. Você chega lá, você fica quieto? Não. Você tem que falar. E o tabu tá aí, porque ninguém quer se expor. Na verdade, eu acho que o tabu não é falar exatamente sobre a pornografia, é expor as suas feridas, é expor que eu consumo, que isso me afeta. Então as pessoas não querem falar, porque elas não querem se expor. E aí acaba criando esse bloqueio. Eu tenho certeza, Bruno, que você, por te conhecer, você é um pastor preparado. Mas existem pessoas que, quando ouvem algumas coisas, primeiro são as reações. Uau, você? Sim. E não é assim que deve ser tratada a questão.
E esse livro, na verdade, é uma preparação também para líderes conseguirem lidar com essa situação. Sim. Porque muitas das pessoas que estão nos altares, muitas das pessoas que estão ali trabalhando na obra têm algum tipo de problema voltados à pornografia. Sim. Pornografia tem a ver com dopamina. Dopamina tem a ver com uma questão de recompensa. É complexo tudo isso. Esse livro eu trago mais detalhes, mas... E também falando da construção desse livro, foram muitos estudos, porque eu tinha muita dificuldade e tinha medo de me expor, falar da minha dificuldade para a minha liderança, porque eu não queria perder meu ministério. Então, eu já era ministro, já tinha questões ali dentro da igreja, e eu tinha medo de quando eu falasse... Mudar a sua imagem, né? Mudar, absolutamente. Por quê? Porque isso é uma questão que já basta Satanás me condenar. Agora, Tem as necessidade pessoas- do obreiro ou de quem quer que Sim. seja também me condene. Então, esse é um processo, sim, de ajuda, não de fato de jogar o cara pro canto ou de algum tipo de situação que venha a denegri-lo em relação... Não, é um problema que nós estamos enfrentando e eu falo nesse livro e é o próximo problema que nós vamos enfrentar, que é a realidade virtual. Sim. Realidade virtual, nós ainda somos antiquados e antigos. Quando os nossos filhos falarem disso, vai ser como se nós estivéssemos falando Do videocassete. do videocassete. Porque com a realidade virtual vai ser sensorial. Então, o cara não vai querer mais uma mulher, o cara não vai querer mais alguém que vai causar problema pra ele. Não, eu vou ligar e desligar a realidade virtual de alguém que vai acessar junto comigo e eu vou Estimula, viver aquela realidade naquele momento e aquilo vai acabar. Só que isso vai coisificando os relacionamentos. Então, esse é o próximo Concordo. problema que nós vamos enfrentar em relação à sociedade. Hoje já se pode criar conteúdos através da minha própria imaginação. Então você consegue... acho que alguém já viu aqui aquela questão dos vídeos que dá para colocar duas pessoas Inteligência. nada a ver se beijando, Sim. né? Então, se conseguem fazer aquilo, vocês sabem que a inteligência Não, hoje dá virtual pra consegue fazer ir muita coisa. muito mais longe do que isso. Então, assim, esquece o videozinho. Esquece. Já existe hoje questão de realidade virtual, daqueles óculos de realidade aumentada, né? Que a pessoa, em outro lado do país, ou seja, lá onde for, faz o programa lá e o cara consome pagando. Isso existe. Isso né? existe. Isso já existe. Isso existe. Alguns sites que você paga pra. E a pornografia, ela é um poço sem fundo. Sem fundo. Porque quanto mais você consome, mais você fica Os insaciável. conteúdos são ilimitados. Ilimitados, cara. É E isso. existem estudos que mostram que inicia na pornografia até se tornar crimes, até se tornar coisas odiondas. Necrofilia. É. Coisas pedofilia. Uma absurdas, porta vai coisas abrindo a absurdas. outra, né? E detalhe, falando sobre esse tema, trazendo pra igreja também, quantos casamentos eles não são desfeitos? Porque assim, a mulher que você está vendo na pornografia, ela Isso. não é a sua mulher. Não é. Aquilo é encenação. E outra coisa, ela exatamente, é uma encenação. Encenação pra ganhar dinheiro e muito dinheiro, enfim. E outra coisa, aí você quer trazer uma realidade que você assiste pra dentro da sua casa. Pro seu relacionamento. Pro seu relacionamento. Detalhe, a sua esposa, ela é uma mulher de verdade, cara, que tem os seus problemas, suas dores, tem o seu trabalho. Muitas mulheres hoje trabalham fora, tem Sim. dupla jornada, trabalham em casa, trabalham fora. Agora você vivenciando isso com as filhas. Eu também, na minha casa, com as minhas filhas, a minha esposa Sim. trabalhando fora. Então elas têm as suas dificuldades. E aí, se o camarada ele não tem um discernimento, ele sempre vai querer mais da onde não tem que ter mais. Sim, sim. E aí vai entrando numa bola. Existem casos dentro de... Quantos casamentos que Bruno, são quebrados? O negócio é gigante e por isso que nós temos que dar espaço para tratar desse assunto, cara. Então, assim... E é pouco falado. pouquíssimo falado para os números. Os números da pornografia giram mais do que tráfico de drogas no mundo. Sim. Se você entrar, você vai ver. E ninguém faz isso? Não é possível? Ninguém tem esse problema do nosso círculo de amizade. Ninguém tem esse problema dentro da realidade de uma igreja. Por quê? Porque ninguém fala disso. Só que nós, como eu costumo dizer, nós devemos nos preparar para cenários ao qual nós não temos que entrar como acusadores. Nós temos que entrar como ajudadores, como Sim. pessoas que estão ali para auxiliar, não para julgar o teu problema, te diminuir como pessoa, porque, de fato, o que o Bruno falou, existem várias questões. Puxa vida, a esposa trabalhou o dia inteiro, o cara tá ali consumindo aquele conteúdo que não é real, mas nós estamos falando, saindo só do conteúdo, de um problema. Há uma fuga novamente, né? Sim. Uma fuga para algo que não é real
E nós precisamos primordialmente aprender a falar com os nossos filhos. Porque nós não tratamos esse assunto, nossos pais não trataram esse assunto, mas nós temos que nos preparar para falar para os nossos filhos, porque a realidade deles vai ser muito mais complicada. Porque eles têm um acesso. Porque eles têm muito Eles têm acesso. Hoje uma criança... Eu estava vendo... acompanhando um estudo, hoje uma criança de 7 anos ela tem mais informação do que o imperador romano na época, do Império Romano de Roma. Então, assim, você pensa o tanto de informação que essa criança tem e como é fácil ela entrar. Exato. Antigamente, se você estivesse em casa consumindo alguma coisa de pornografia, ou seja, uma revista, a gente escondia. Eu lembro que eu passei por isso quando era criança, na adolescência, quando os amigos tinham em casa. Eu, por nascer num lar cristão, eu não tinha esse acesso tão fácil. Mas eu lembro que pais davam aos filhos revistas de algumas marcas aí famosas e davam para os filhos. E já era difícil. Agora, hoje não. Hoje a criança, ela procura lá na internet, ela digita o que quer e aparece milhares de informações. Milhares. E qual é o bloqueio disso? Não tem bloqueio. Não tem bloqueio. É ilimitado. E vai piorando. Você começa consumindo um conteúdo, depois você está consumindo outro, e outro, e outro, e outro, porque a sua mente te prepara para isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, confundem muito a questão da pornografia só com o ato em si, o ato sexual em si. Porque hoje, quando a gente está falando, o acesso à informação está num clique de distância, a um dedo de distância. Então, por exemplo, eu tenho uns sobrinhos que gostam muito de TikTok. Minhas irmãs deixam lá o TikTok na mão. E aí eu vejo o histórico de pesquisa deles, eles não procuram nada sobre pornografia. Eles vão procurar lá, sei lá, como fazer massinha. Sim. Vai falar, mas no meio que está rolando a tela, vai aparecer um conteúdo sutil, que nem o Bruno falou. Não é de forma explícita, mas começa a vir de forma mais sutil. Aí a menina também vai se envolvendo naquilo. A sociedade é sensual. Exatamente. Ela te provoca isso. E esse conteúdo é assim, 100%, toda hora, a todo momento. E a criança rola a tela, daqui a pouco vem uma menina dançando. Eu vou falar no caso que tem família. A criança vai lá, rola a tela, vê a menina dançando com quase seminua pura. E tal, ela acha aquilo ali legal, porque ela vê os comentários, tem gente lá dando um like, tem gente fazendo os comentários. Ela quer sentir aquilo, dependendo até do seu contexto familiar. E aí ela toda hora quer. Aí ela também vai começar a se comportar assim. É isso. E aí cada vez que ela se comporta assim, ela começa a ver mais vídeo, o algoritmo entrega conteúdos mais pesados, mais profundos, e quando vai ver a pessoa... Ela já está enjaulada dentro da... Totalmente enjaulada. É um vício. Pior do que droga. Sim, porque ele não causa, aparentemente, ele não causa danos tão catastróficos quanto a droga. Ele não vai te deixar numa valeta, numa vala. Sim. Mas ele vai te deixar totalmente dependente. Exatamente. E aí todas as suas ações, você pode ser movido por pornografia, cara. Sim. Tem gente que o negócio é complicado e tive oportunidade de conhecer. Tive oportunidade de tentar ajudar, de conversar, de auxiliar. Mas é complexo, cara. Então... Eu, num oceano desse tamanho, sou nada. Existem várias pessoas que também falam, talvez de uma forma mais técnica. Mas o que nós precisamos como cristãos não é da técnica do conhecimento, mas é da falta da condenação. É ter essa pessoa que tem essa dificuldade e falar, vamos andar junto. Quando você estiver passando por essa dificuldade, liga pra mim. Sim. Dá um toque. Eu não vou te julgar. Eu não tô aqui pra te dizer que você vai lá perder tudo que você fez na sua vida. Ou, cara, eu tô aqui pra te ajudar. Matheus, algum tempo atrás eu ouvi o Ebi Uber falando sobre isso. Não sei se você já ouviu. Não ouvi. Ele fala que ele teve um problema logo. Eu ouvi. Lembra? Ouvi, sim. Que quem aconselhou ele foi o pastor, que na época era o irmão mais velho dele. Sim. Então, quando ele caía na pornografia, ele ficava arrependido e conversava com o irmão e tudo mais. E aí o irmão falou assim, mas você não tem que me falar depois. Você me liga, você me procura, fala, eu não estou conseguindo controlar os meus impulsos. E assim, e para chegar nesse nível, tem que ter uma intimidade. E eu peço que o Senhor levante homens e mulheres que tenham caráter, cara. E quando eu digo de caráter, porque assim, hoje você não fala muitas vezes por medo. Medo de alguém te condenar. O Matheus acabou de dizer, o diabo já me condena. E eu preciso que mais o irmão me condena? Não, eu não preciso de condenação, eu preciso de ajuda. E aí, quantas vezes a gente cai nesse laço porque a gente não tem com quem conversar. É isso. Então, que o Senhor levante nessa geração homens e mulheres que tenham coragem de guardar um ao outro em oração, em amor e não expor. Se você vai confessar um pecado para alguém hoje,
você pensa 2 vezes. Por quê? Vai me expor. Exato. E essa exposição, ela não é uma exposição para que as pessoas ajudem. Eu não vou expor o Mateus, às vezes, para o Daniel, com o intuito de ajuda, mas de defamar. Sim. Então sim. é preciso que a igreja se levante. Quando eu falo igreja, não somente a nossa igreja, mas a igreja do Senhor se levante como pessoas que guardem uns aos outros em amor. É isso. E tem esse sentimento de dizer assim, pô, ele tá passando por isso, cara, isso tá fazendo mal para a vida dele. E é um tema que, se a gente ficar falando, vai longe também, né, cara? Não, é complexo. Eu conheci um rapaz não, um homem já, né? Já tem filho já maior de idade, tudo hoje. Ele passou por um processo de libertação de pornografia. Ele tinha caixas e caixas de fitas, com DVDs, com conteúdo pornográfico. E ele tinha relação com a esposa. Após ele ter o ato de relação com a esposa, ele ia no banheiro ficar consumindo pornografia. Meu, isso é demoníaco, cara. Porque complexo, nada saciava. Nada saciava. Mas que o Senhor... Não tem fim, né? Não tem nos fim. Mas, ajude. exato, a gente precisa... E mais do que... Obviamente, tem uma influência demoníaca, mas também tem muito da nossa própria carne. É a nossa própria concupiscência. São os nossos próprios desejos. É a tentação que está ali. Então, você tem que lutar contra si mesmo. E se você... É o que eu costumo dizer. Existem pessoas que têm problema com crack. Sim. E o cara que tem problema com crack, ele desanda tudo. Ele abandona a família, vai morar na rua por conta da droga. É demônio? Desculpa, não é demônio. É o vício. Sim. É um problema que ele precisa aprender a lidar, que ele precisa abandonar, que ele precisa largar. Então, existem coisas que nós não devemos espiritualizar, porque não é uma questão só de demônio. Obviamente que o demônio tem a sua... influência, né? Exatamente, mas nós devemos decidir algumas coisas. E existem cristãos genuínos, verdadeiros, que consomem pornografia. Existem pessoas devotas a Deus que ainda falham nessa área, mas elas precisam encontrar pessoas que venham para agregar, não para julgar e condenar. E Deus não está hoje atuando na igreja como juiz. Ele está atuando através de Cristo, estabelecendo misericórdia, perdão, salvação, reconciliação. Então, há esperança. Amém. Há oportunidade para arrependimento. E é nesse lugar que nós estamos. É com esses olhos que nós devemos olhar para essas pessoas que enfrentam essas dificuldades. Porque hoje a gente fala muito de depressão, burnout, né? Sim. Toda essa questão que antes era... O que você tá... Frescura. Frescura e tudo aquilo. E hoje, nossa, empresas tendo prejuízos fenomenais por conta de saúde mental. Sim. Só que olha quantos anos teve que esperar para que isso explodisse. Para que nós vamos esperar a pornografia explodir? Para depois lidar com aquilo lá na frente com os nossos filhos que não vão querer mais casar, não vão querer mais ter relacionamentos, não vão querer mais ter responsabilidades. Por quê? Porque a pornografia é fácil. Mateus, vou te falar uma coisa, falando sobre relacionamento e responsabilidade, né? Hoje, você tem essa experiência de ter uma família com filhos, a esposa, as filhas em casa. E essa geração que está vindo, eles não têm mais esse sonho, cara. Eles não têm mais esse objetivo de casar. Muitos estão se tornando pai de pet, mãe de pet. Eu não tenho nada contra os pets. Eu amo cachorrinho também. Mas eles estão transferindo as responsabilidades que um homem e uma mulher normal teria, justamente porque o acesso ao prazer já não está mais no cônjuge. Eles consomem o prazer sem a responsabilidade de ter que acordar na manhã seguinte e encarar os problemas, encarar a realidade, que muitas vezes o casamento traz uma realidade que às vezes tem confrontos, tem atritos, né? E eu estou dizendo a parte ruim. Claro, o casamento é uma bênção, mas essa parte da responsabilidade. E como que você acha que essa geração a gente pode ajudar para que eles vejam que o casamento ainda é uma boa escolha, que a família é um plano de Deus? Porque, de verdade, hoje eles não têm mais essa pretensão. Se você fazer uma lista na igreja, está quase ali. 50% acredita e 50% não acredita mais no casamento. Nós temos, eu acredito, que uma dificuldade muito grande por conta da religiosidade. A religiosidade, ela demonstra uma coisa que não é real. As pessoas não mostram seus defeitos, as suas falhas, seus problemas, e vendem uma imagem de perfeição. O Instagram é isso, né? Você tem lá todos os momentos felizes, mas não existem momentos tristes, né? Sim. E, obviamente, que o casamento não é fácil. O casamento são duas pessoas completamente diferentes, e todos os dias, desde pequenas coisas ou grandes coisas, você pode ter opiniões diferentes.
E você tem que marcar o seu território, você tem que falar, não, eu gosto disso, o outro gosta daquilo, então vamos encontrar, vamos convergir isso. E dá trabalho. É Muito. dificultoso. Nós precisamos falar das nossas dificuldades para que as pessoas entendam que nós, embora tenhamos, superamos. E não superamos de qualquer jeito, a gente sai melhor. A gente sai com mais experiência. A gente sai aprovado. E as pessoas fogem do sofrimento, né? E o sofrimento, ele gera crescimento. Então, não adianta eu não querer ter um carro porque o carro dá manutenção. Sim. Não adianta eu querer fugir de tudo aquilo que pode me dar trabalho. Filho dá trabalho? Dá trabalho. Mas ouvi uma pessoa dizer que ter filhos é deixar de você mesmo orbitar na sua própria órbita, né? Você para de ser o centro do universo e se torna o universo de alguém, né? É complexo? Claro que é. Mas isso me torna melhor. Eu não viro uma pessoa egocêntrica que quer crescer, que né? tudo Isso. aconteça ao meu redor. E as pessoas hoje acham que eu sou o centro do universo, né? Tudo é por conta de mim. Estão falando de mim, estão me perseguindo. Mas muitos de nós, como geração, falhou em transmitir, em transferir algo valioso, que é, como eu disse, a questão de falar sobre pornografia, que quase todos nós tivemos algum tipo de dificuldade. Sim, sim. E com conteúdos muito Sim. inferiores. Hoje é diferente. Então, é não ter um computador num quarto de um adolescente? Isso quer dizer que eu estou ferindo ali a escolha dele? Não, é cuidado. É realmente colocar bloqueios no celular. Por quê? Porque você está cuidando, porque depois que o problema estiver lá, vai ser mais difícil. É mais problemático para resolver. Então, nós temos que acertar a dose do remédio como igreja, como família, tratar dos problemas como problemas, não maquiar tudo. E essa geração, talvez a nossa geração, falhou com a geração anterior. Vendeu uma ideia que não era real. E aí, quando eles experimentam aquilo, falam, mas não é assim. Não quero isso, eu não quero o casamento dos meus pais. Eu não quero os filhos que foram abandonados. Eu tenho uma dificuldade hoje com a Igreja Universal por conta do Bispo Macedo, porque ele é a favor do aborto. Como ele é a favor do aborto para filhos não planejados, ou seja lá o que for, sendo que dentro da igreja dele, meu pai e minha mãe tiveram a oportunidade de transformar a minha história e não me abortar porque eu não fui Sim. planejado. Então, obviamente, uma história que precisa ser melhor conversada, melhor falada, para que não fique ruídos, né? Então, é muito fácil culpar a geração anterior ou a geração da frente sem nos responsabilizar, porque A nós palavra é essa. falamos Isso. de legado, né? Eu deixo um legado. Qual legado você deixa pro teu filho? Quando eu escrevo esses livros, não importa se eu venda 2 ou 3, não importa se tenha 2 ou 3 likes ou 2 ou 3 vídeos, é o propósito da minha vida, então eu tenho que morrer vazio. Eu entreguei tudo, Deus salvou uma pessoa, glória a Deus. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu não fiz o que eu achava que os outros iriam aprovar ou gostar. Então, é assim que eu caminho. Esses livros foram recursos pessoais. Não houve um centavo de ninguém. A construção, tudo foi contratado para que fosse feito. E hoje, eu tenho esses livros na igreja como doação para a obra. Por quê? Porque Deus tem me sustentado. Só que o meu compromisso é com a verdade que Deus me ensinou. Sim. Então, tá aqui, minha filha, quando crescer, vai saber que eu escrevi um livro dedicado para ela. Sim. Não importa mais quem vai ler. Eu faço a minha parte. Deus, Espírito Santo, é quem faz o resto. Eu só jogo ali, né? Semente. Jogou a semente. Agora, quem vai dar o crescimento, quem vai transformar, quem vai fazer tudo é o Espírito Santo, é Deus. Sim. Eu não me vanglorio de nada disso. Porque eu tive dificuldade com isso. E se eu não tomar cuidado hoje, Brunão, caiu de novo, irmão. Se você não ficar atento, se você não vigiar, irmão, você peca, você falha. Sim. E isso me torna melhor do que você? Claro que não. Claro que não. Isso me torna melhor do que quem tem práticas que eu condeno? Não torna melhor, cara. É uma Pelo busca contrário. constante por aperfeiçoamento, Brunão, né, cara? Sim, isso. é isso. Nós estamos aqui vivendo 70, 80 anos, buscando a nossa salvação, buscando que o Espírito Santo de Deus tenha espaço no nosso coração e morrer todos os dias, cara. Mas todo dia a mãozinha sai lá do caixão, né? Sim. Todo dia é uma ira, cada um tem a sua falha. Por isso que eu não menosprezo de quem tem esse problema, de quem tem o outro. Cada um tem o seu. Eu não tenho problema de mirar, mas às vezes o cara tem um problema de se irar. Sim. E eu não vou menosprezar, porque aquilo rouba a paz dele, rouba o sossego. Sim. Então nós precisamos olhar com esse olhar, sabe? De Sim. compaixão, de misericórdia. Amigo, o dia da condenação, o dia do juízo,
Talvez um dia chegue ali na frente, logo em seguida, eu não sei. Mas isso não cabe a mim. Sim. Eu não tenho que te olhar e te condenar e te julgar. Eu tenho que te olhar e dizer, cara, se você tá aqui, se você tá arrependido, se você quer mudança, vamos junto, porque eu Sim. também tô no mesmo caminho. Talvez em um momento diferente da vida, mas a luta é a mesma. Sim. Só são momentos diferentes. Então, é isso, os livros que eu escrevi, as músicas, tudo que eu tenho feito é nesse intuito, não de visualização, porque eu não vou me vender para aquilo que dá certo. Sim. Eu vou fazer aquilo que eu acredito que foi o que o Espírito Santo me chamou. Sim. Então,